Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do seu Ladycast, o podcast que acredita que boas conversas realmente movem o mundo e tem o poder também de transformá-lo. Aqui, entre conversas, risadas, histórias, nós aprendemos coisas que inspiram o mundo, né? Dividimos sonhos, conquistas, medos e inseguranças. E, com isso, evoluímos como um todo para o mundo se tornar um lugar melhor. Hoje nós temos como convidada a Hanna Avelino, que é psicóloga, CEO da Happy Hub, palestrante e mentora especializada em saúde mental no corporativo. Nós vamos abordar junto a Hanna o tema mais do que necessário, que é vivendo no ilusório. Como que nós perdemos o contato com o que é real? Hanna, muito boa tarde, Boa seja tarde. bem-vinda Obrigada, ao nosso obrigada pelo podcast. convite. É um prazer receber você aqui. Obrigada. Foi difícil, viu, gente, trazer a Hanna. Então, desde já peço para você compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo, vir se inscrever no nosso canal. Lembrando que nós estamos aí no Spotify, no Instagram, no YouTube, com esses conteúdos que trazem muita informação para você. E eu tenho certeza que você vai se identificar com um deles. Portanto, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da família, divulga, compartilha, não esquece de ativar as notificações para você sempre receber os nossos conteúdos também, combinado? Ana, para dar início, né, ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho para as pessoas em relação nessa questão desse mundo tão conectado igual a gente está hoje. Tem pessoas que já não vivem mesmo sem nenhum aparelho, né, eletrônico, sem celular, sem tablet, sem notebook. Acho que, em especial depois da pandemia, isso se tornou ainda mais latente, uma vez que nós passamos, a grande maioria das pessoas, a trabalhar em home office, né? A trabalhar pelo online, já que o presencial estava limitado, ficou, né, na verdade, até mesmo proibido. Como que você define essa diferença entre o mundo real e aquilo que é ilusório? Na verdade, é nem o que é ilusório, né? É o mundo real e das redes sociais ali. Realmente, depois da pandemia, a gente viu que potencializou um pouco mais essa questão das redes sociais, o uso dos aparelhos, né, como um todo. Não é que seja ruim, pelo contrário, né? Eu acho que o nosso contato com o mundo virtual, ele faz com que a gente tenha uma outra visão, né? Como, o que a gente não enxerga aqui, a gente enxerga lá fora, lá dentro das redes sociais, do mundo, né? Virtual. Mas isso vem se potencializando, né? De fato, a gente percebe que cada vez mais a gente está mais conectado, mais ligado nos aparelhos, e isso, querendo ou não, cria uma dependência e faz com que a gente saia do nosso mundo real, né? Que é o que a gente comentou sobre conversar dessa questão do o que eu vejo ali que é real e que não é real mais, né? Então a gente começa a ter até uma dificuldade de se posicionar no nosso mundo aqui fora, né? No mundo real mesmo. Uma coisa assim que eu noto muito nas redes é que acaba que tem tido uma influência nas pessoas de forma que algumas têm se perdido, Uhum. né? As pessoas estão ficando um pouco alienadas de fato de quem elas são. E também, às vezes, no modo como elas enxergam o outro. Você percebe isso? Sim, percebo. Teve até agora, né, recente essa trend do pessoal fazer as fotos, né, com aquele Sim. Gemini, né, das fotos feitas por inteligência artificial. E eu comecei a ver o pessoal postando, ver aquilo ali, e de repente você vê as pessoas usando aquelas fotos de inteligência artificial no próprio perfil, né, no perfil profissional, muitas vezes. Isso é muito sério, né, ao mesmo tempo que é uma brincadeira, você vai ali e cria uma imagem, mas é muito sério, porque eu causo uma distorção de imagem. Eu começo a ver a inteligência artificial criando uma imagem minha, que obviamente não é real, e quando eu vou me ver ali de frente para o espelho, muitas vezes eu me perco naquilo, né, então cria essa distorção de imagem, e isso cria com o outro também. Se eu começo a ver, por exemplo, você posta nas suas redes sociais, mas o meu, por exemplo, o meu perfil, ele é um perfil profissional. Então, geralmente eu posto no momento em que eu tô trabalhando ou que eu tô fazendo alguma coisa, e as pessoas começam a achar que a minha vida é só aquilo ali, né, e começam a achar que eu dou conta de tudo aquilo ali que eu tô postando, que é muito pouco, perto do todo da minha vida. Então eu começo a também ter uma distorção do que eu vejo do outro. Então eu te vejo o tempo todo trabalhando, porque eu tô te vendo só aqui. Eu te vejo o tempo todo Sim. trabalhando, arrumada, dando conta do que você está me mostrando, e eu começo a fazer uma comparação comigo. Nossa, eu não dou conta de fazer isso. Eu não sou assim.
E aí cria-se, né, na nossa cabeça, essa ideia de que o outro dá conta de tudo e eu não dou conta de nada, Sim. né? E vai criando essas distorções mesmo, né? É uma fuga da realidade completamente. Eu vejo assim, tem pessoas igual você, aproveitando, né, e já puxando esse gancho aí de filtros, de imagens retocadas que a gente vê tanto, é que elas já não se sentem mais confortáveis de Uhum. postar uma foto real delas, Sim. né, elas precisam, ainda que elas estejam ali sem, exemplo, sem nenhuma maquiagem, elas têm que colocar o filtro, porque elas já não se sentem bem. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista, né, num programa com a Sandy, Uhum. e ela falou que ela não se sente bonita, de modo que ela não se sente à vontade de sair sem maquiagem, nem mesmo em casa. Ela fica sem maquiagem porque ela não se reconhece, ela não se sente bem. E algumas pessoas traz isso também para as redes sociais. Você vê a pessoa o tempo todo maquiada e inclusive, eu vejo alguns maquiadores, eu também sou maquiadora, né, profissional, hoje eu tenho isso mais como um hobby, mas, falando: "Olha gente, essa pele aí que vocês estão vendo tem filtro, tem luz, tem iluminação", porque as pessoas querem aquela pele perfeita, sem Uhum. poros, o que é impossível. E as pessoas trazem isso também, igual você falou, para a vida real. Elas querem ver tudo ali com aquela perfeição que não existe, que não tem como, Uhum. que é inerente ali do ser humano, não É, dá. não tem jeito. Na verdade, assim, né, a partir do momento que começaram os filtros, né, ali no Instagram, por exemplo, tem gente que não dá conta de postar sem um filtro, né, e ainda de maquiagem tem que usar filtro, porque quer que esteja tudo tão perfeito, mas essa perfeição é uma busca de quê? Né, eu tô Exato. buscando essa perfeição que eu sei que eu não tenho, pra mostrar para o outro que tá tudo perfeito, mas e quando eu saio daqui? E quando eu vou para encontrar com as pessoas pessoalmente? E isso acontece muito, né, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com rede social, a minha maior preocupação era essa. Eu falo assim que hoje o melhor elogio é quando alguém me encontra e fala: "Nossa, é muito mais bonita pessoalmente". Falei: "Que ótimo", porque eu nem uso filtro, não uso nada. Eu bato muito nessa tecla com as minhas seguidoras e pacientes sobre não usar filtro, eh, o se aceitar mesmo como nós somos. Não é que a gente não possa fazer alguma coisa, eu faço. A gente faz botox, faz limpeza de pele, cuida da Sim, pele. Não é isso. É o fato realmente de entender, assim, quem que eu sou de fato e eu me aceitar a partir daquilo ali. E eu não precisar ir pra rede social e me encher de filtro pra eu ter uma distorção de imagem. Porque eu tô vendo aqui uma coisa e aqui eu tô vendo outra, e aí? O que que eu vou apresentar para o mundo de fato, né? tem algumas pessoas inclusive que levam um choque, né. Levam, aham. Não, espera aí, não era essa pessoa que eu vi lá no Exatamente. Não, perfil. tem pessoas usando fotos hoje de inteligência artificial em currículo. Isso é muito sério, né, porque se eu tô colocando no meu currículo uma foto que não sou eu de verdade, eu já estou mostrando pra pessoa que quer me contratar que eu não tô segura, Sim, né, que eu não tô pronta pra ser quem eu sou de verdade. Na época esse negócio da Sandy, eu vi, ela falou, né, que não se sente confortável sem a maquiagem. Mas imagina, ela vem desde pequena, né, sim, construindo a imagem da menininha perfeita, né, que ela não tinha defeitos, ela cantava, ela sempre foi muito bonita. Criaram dela, esse estigma, né, de sim, que ela era uma mulher perfeita. Então pensa o quanto deve ser difícil ela se expor sem nada, sim. né, pra ela e para o mundo também. Interessante que me chamou atenção quando ela mencionou, Hannah, que nem em casa ela se sente à vontade Sim, de se ver sem é maquiagem. porque ela tem que se ver, né. Então, assim, Esse aqui é quando o é aquele negócio, já criou, como você falou, esse estigma já passou a ser tão parte dela, que ela não se identifica quando ela se vê no espelho sem a maquiagem. é o que a gente tá falando, assim, cria-se uma distorção de imagem. O que que eu estou vendo aqui o tempo todo, né, seja na minha rede social ou eu através de vídeo, e hoje você vê que as pessoas usam muitas edições, é muito Sim, filtro, é muita coisa pra eu esconder qualquer defeito que eu tenha. Mas na hora que eu vou pra vida real, que eu tenho que me olhar no espelho, e eu tenho que lidar com aquilo ali, se torna pesado. Porque aí eu criei essa distorção, né, o que eu vejo aqui num vídeo, por exemplo, não é a minha imagem real. Então quando eu vou para o real, eu crio aquele choque. por exemplo, o Instagram, um tempo atrás, falou que retiraria os Os filtros, filtros. né, assim, eu ainda não vi acontecendo. Mm-mm. Mas a gente vê que é uma forma, talvez, de meio que policiar ou impedir, né, inibir esses tipos de comportamento, principalmente, na maioria dos jovens.
que eu vi que eles estão sendo, em grande parte, os mais afetados. Uhum. Até porque são assim, né? Estão naquela fase ali, talvez, de adolescência, entrando, né, na fase aí quase adulta, mas assim, tem muita insegurança em relação a quem eles são, a imagem que eles estão projetando. Então, os filtros parece que estavam criando ainda mais essa dificuldade de aceitação deles, muitos entrando em transtornos, ficando depressivos, porque não se reconheciam mais também fora dos filtros. Uhum. Mas a gente não viu isso ainda acontecendo. Ah, não saiu ainda, né? Os filtros continuam ali. Mas a verdade é assim, a gente fala que vê esse impacto nos jovens, né? Porque tá mais escancarado. Mas os jovens, eles também são uma projeção nossa, né? De nós Exato. adultos. Então, muitas vezes eu coloco assim, ah, minha filha tá dependente da internet. Beleza, mas quem deixou? Né? Foi eu, como Quem está mãe. sendo o exemplo? Exato, né? Quem é o exemplo? Quem deixa? Sim. Então, a gente tem uma. É até uma forma mesmo da gente poder colocar assim, nossa, tá impactando os jovens. Não são só os jovens, Aham. os adultos também, né? Porque hoje eu trabalho em consultório, eu trabalho só com mulheres. E são mulheres já adultas, maduras, né? De faixa etária de 35 para cima. E quantas delas chegam ali se queixando e, ah, mas fulano dá conta de tudo, como que ela dá conta de academia, manter o corpo assim, manter a pele assada e alimentação, e nananana. Então, nós também criamos essa comparação o tempo Sim. todo, né? Ainda mais a gente é mãe, aí você vê a fulana dando conta, entre aspas, de uma parte que eu não dou. E aí começa a girar essa comparação o tempo todo, né? Então, nós também somos impactadas, e muito, pelas redes sociais, né? A gente fala do filtro, falando de uma questão de estética, de Aham. imagem, mas tem esses filtros também que a gente vê, né, nesse sentido da comparação. O que que eu tô vendo ali o tempo todo? Interessante você trazer esse assunto, porque eu vejo uma coisa assim que me indigna, principalmente como mulher. A maior parte das críticas em relação a outras mulheres vem de mulheres. Sim. E mesmo de pessoas, às vezes, artistas. Vou pegar um exemplo, a Paola Oliveira. Há um tempo atrás, né, ela vem, desde um determinado tempo, ela vem postando fotos, né, do corpo, vamos dizer assim, real Real. dela, dizendo que ela tá bem do jeito que ela tá satisfeita, que ela aprendeu a entender que é aquele corpo que carrega ela, que ela tá Aham. feliz assim, que ela tá satisfeita com o corpo dela. Com celulite, sem celulite, com estria, sem estria, enfim, mas que ela tá feliz do jeito que ela tá. E eu vejo muitas mulheres vindo e criticando. Ah, mas nossa, você que trabalha com imagem, tá assim, tá assado. Outra semana mesmo, outra pessoa que, né, acabou ganhando espaço nas redes falando também dessa questão foi a Viviane Araújo. Uhum, eu vi o vídeo dela. Aí eu Achei falei bem assim, legal. eu falei, gente, vamos parar, né? A gente que é mulher, vamos parar com isso. Era muito mais hora da gente talvez se posicionar e falar assim, olha, parabéns pela sua atitude. Talvez eu não tenha coragem de fazer o que o outro tá fazendo, mas assim, a atitude dele é legal, é Uhum. bacana. É ele se mostrar como de fato ele é. Mas Porque é parece que muito até para ser vulnerável, as pessoas estão maquiando a mas é situação. muito conflitante, né, assim, pra gente internamente, você falar assim: "Mas espera aí, é só assumir que eu sou assim e pronto?". É tão simples que a gente cria um conflito em cima disso. Parece que tem que ter mais. Tem que ter mais. A gente vê uma mulher como a Paula Oliveira se libertando daqueles padrões, que não deve estar sendo fácil pra ela, Com certeza. porque ela também foi outra que, né, teve o estigma da mulher gostosona, Sim. perfeita, corpão, sempre muito arrumada. E de repente a gente vê ela assumindo a realidade, fala assim: "Opa, não é bem assim, né, vou dar um passinho pra trás e vou mostrar como é a realidade". E aí, geralmente, as mulheres que criticam são mulheres que estão frustradas, né, mulheres que talvez elas se amparam na vida perfeita do outro, e aí de repente ela fala: "Não, mas a minha vida também pode ser perfeita", mas ela não vai admitir que pode, né. A gente vive em conflito com isso, é como se é inconsciente, é tão complexo, porque inconscientemente eu quero acreditar que a vida do outro é melhor, pra eu não viver a minha vida. Eu não vivo porque a sua é melhor do que a minha, eu não vivo a minha desse jeito porque a Paola Oliveira é famosa, é bonita, eu não sou. E aí, de repente tá todo mundo igual, todo mundo se igualando. Como é que a gente vai sair do vitimismo? É exatamente o que eu ia te perguntar. Será que é uma justificativa É, para ué. que eu não faça as mudanças que eu tenha que fazer, para que eu não tenha que deixar minha zona de conforto de alguma maneira, para
tocar naquela ferida que tá me incomodando e evoluir, Sim, é muito né? mais Eu uso o outro fácil. como A justificativa. gente se vitimiza o tempo todo, a gente não puxa a autorresponsabilidade, a gente fala, então tá, se ela pode, eu também posso, né? Claro que dentro das condições de cada um, né? As suas condições às vezes vai ser diferente da minha, mas o que não justifica eu não poder fazer alguma coisa também. Né? A Viviane Araújo postou também, achei super legal o vídeo dela, Sim, também. né? E ela falando assim, gente, vai chegar pra todo mundo, né? Não é uma questão só de aceitação, eu vou me aceitar como eu sou também, mas e aí, eu vou fazer o que com isso? Né? Como que eu vou me colocar no mundo agora? As pessoas parecem que estão vendo o envelhecer como algo ruim e não como um privilégio, Sim, com né? Se você certeza. envelhece é porque você tá vivo. Aham. Então, é um privilégio Mas sabe o envelhecer. que eu acho, Dai? Eu acho que por causa de tanta coisa hoje, sabe? Questão de estética, de filtro, que a gente não tá aceitando realmente. Né? Assim, a gente tá entardecendo o envelhecimento, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O tempo O passa. tempo passa, né? Vai chegar uma hora que não vai ter procedimento estético que vai resolver ali alguma coisa. E aí, né? Na hora de eu aceitar que vai ser isso mesmo e pronto, acabou. É muita terapia, né, Hannah? É, muita terapia. Principalmente. E a gente vê que também a relação das pessoas, quando vai para o tete a tete, muda muito em relação ao Muda. virtual. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho amigas solteiras, né? E elas falam: Ah, porque você não você ainda bem que você casou. Porque hoje você não sabe a dificuldade que é encontrar outra pessoa. Porque no WhatsApp, na rede, o cara conversa muito, tem um papo super gostoso, rende. Eu às vezes fico sem saber o que falar. Chega pessoalmente, eu falo, não, não era essa pessoa que eu tava conversando. Aí teve uma amiga que há um tempo atrás até chegou a mencionar. Eu fiquei na dúvida depois se ele tava usando o chat GPT para falar comigo, porque não é possível. Não casava a pessoa Aham. com que era por trás do telefone. E a gente tá vendo isso, né? Essas pessoas também, parece que essa insegurança também tá passando para essas relações, e quando chega de bater de frente, a coisa também É não porque anda. no pessoal, né, ali no tete a tete, requer da gente um pouco mais de esforço, né? Então eu tenho que pensar ali na hora, o que eu vou conversar, como que vai ser, desenvolver a conversa. Aqui não, às vezes eu tô conversando, mas eu tô olhando o Instagram e dependendo, a pessoa tá conversando com outras pessoas, então você tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo, você não tá aqui, ó, dedicada pra pessoa, né? E dedicar atenção pra uma pessoa hoje é difícil. Sim, Porque a gente tá tão viciado no celular que a gente quer conversar, mas a gente tá conversando assim, ó. Não, pode falar que eu tô te ouvindo. exato. E não tá, a gente não tá ouvindo, a gente não tá prestando mais atenção. Como que eu desenvolvo uma conversa desse jeito? Né? Existe a Como diferença do ouvir e escutar, né? existe? Né? Como que eu vou entender, eu vou entrar ali no mesmo formato, né? E falar assim, não, e você desenvolve a conversa. E tem gente que tá mesmo usando o chat GPT pra isso. É Sério? sério. Gente, tô chocada. Essa É realmente me sério. chocou. Tem Embora gente que não tá. duvido, porque Não, não outro dia eu tem estava aqui como. conversando com uma outra convidada e eu levantei para ela a questão que eu gosto muito da doutora Ana Beatriz. Aham, ela é maravilhosa. Eu acho ela incrível. Aí ela falando que pessoas jovens, né, pessoas estão utilizando a inteligência artificial para fazer terapia. Sim. E aquilo ali eu falei, não, não é possível. Mas depois eu pensei assim, não, hoje em dia tudo é Mas não é, possível. eu acho que o que as pessoas não estão entendendo é o seguinte: não é que estão usando o chat GPT para fazer terapia. A gente não, né? As pessoas estão usando o chat GPT para se autovalidarem. É diferente. Sim. Se você está conversando com um robô, ele não vai te confrontar. Não, tanto que ele sempre muda para poder ajustar. Ah, deixa eu ver se eu entendi correto. Quando sai daquilo que você queria, ah, Exato. não, talvez eu não compreendi direito. Me explica aqui não sei o quê. Aí ele começa a te fazer perguntas. Ah, agora eu entendi você perfeitamente. É assim, assim, assado. Então, assim, ele vai para um caminho realmente hora nenhuma de te contestar. Não vai. Né? Então, o que que ele vai fazer ali o tempo todo? Ele vai colocar de acordo com o que você quer. Então, não é que eu vou fazer terapia, as pessoas estão fazendo terapia ali, as pessoas estão se autovalidando. Sim. Deixa eu ver se eu fiz certo. Aí vai lá, conta a situação, conta o que aconteceu e ao final, o que que você acha? Claro que de acordo com o isso, nananana, você agiu corretamente. Quem que não quer ser validado o tempo todo? É o que você falou mais Não tem esse cedo. choque entre as É, pessoas, eu vou né? sair da zona de conforto pra quê? Né? Pra que que eu vou mudar? Pra que que eu vou mexer num negócio que eu já sei que aquilo ali vai dar errado, né? Ou que eu vou precisar realmente dedicar um pouco mais de energia, um pouco mais
de demanda para aquilo ali, deixa do jeito que tá. E assim, você, em especial na área da psicologia, você percebe que isso tem afetado muito de forma negativa essas relações? Porque eu vejo, por exemplo, nessa questão mesmo das minhas amigas, né, que as pessoas não estão conseguindo mais criar esses laços. Uhum. Né? O relacionamento se tornou ainda mais difícil. E olha que, gente, eu sou velha, tá? Eu sou da época do Orkut. Eu conheço e tenho amigos que se conheceram através do Orkut, do MSN, que deu certo e estão juntos. Aham. Mas hoje parece que o negócio se tornou muito mais difícil, embora a facilidade com a internet ampliou muito da nossa época. Então, assim, o que era para se tornar fácil está dificultando. Na verdade, eu acho que não é nem a internet especificamente, mas é a gente ter muita opção o tempo todo, né? Você tem muita opção o tempo todo. A prateleira do amor. Não é só prateleira do amor, não, é de tudo, né? Se a gente pegar, quantos exemplos a gente vê da questão da Netflix? Por que que a gente passa tanto tempo pra escolher um filme? Nossa, fala. Porque é muita opção o tempo todo. Né? A gente vai numa sorveteria hoje em dia, não é mais só os sabores básicos. Verdade. Agora tem 300 milhões de sabores. Você fica ali, não sei saber o que que você quer, né? E a mesma coisa para relacionamentos. Você vê que hoje os relacionamentos eles estão mais superficiais, estão mais rasos por causa disso, né? A gente vê as pessoas querendo entrar num relacionamento, mas é assim, nossa, mas e se eu encontrar depois uma outra pessoa? Claro que você vai encontrar. Em algum momento a gente encontra outras Sim, pessoas, mas eu vou ter que sustentar a minha escolha. Não, eu escolhi exato. isso aqui agora e eu quero isso aqui. Então tá tudo muito fácil. Não tá aprofundando, criando Não tá raiz, né? aprofundando, não existe mais a raiz, né? Existe o agora. Eu quero viver o agora, eu quero estar com a pessoa agora, eu aproveito agora. Se eu cansar, beleza, vou pra outro. Tá tudo assim, tá tudo muito fácil, muito. Não é nem superficial a palavra, é tudo muito banal. Todo mundo tá banalizando. E isso vale também de forma para a gente poder dizer, por exemplo, que a gente está numa epidemia do parecer em vez do ser? Com certeza. O que que você é hoje? Aí todo mundo vai muito pelo lado profissional, né? Ah, eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas o que que você é de verdade? Né? A sua essência. Poucas pessoas sabem responder. Né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho a minha profissão, eu tenho um carro, eu tenho um cargo, eu tenho uma empresa, eu tenho, né, aí um currículo maravilhoso. Beleza. Mas isso aí não me vale de nada, né? Se isso tudo acabar, e aí? O que que eu sou? Sim, Né? Quais são os meus valores? E eu vejo as pessoas confundindo muito isso hoje. Né? verdade. Quais são os seus valores? Valores inegociáveis, que você não vai abrir mão, que você não vai se deixar corromper por aquilo ali, Que moldam o seu caráter, que né? moldam o nosso caráter. E as redes sociais fazem isso com a gente. Eu não vou ter atração. Eles ensinam muito isso nas redes sociais, né? Eu não vou ter uma atração pro meu perfil se eu não mostrar o que eu tenho. Não é só o que eu sou. Ah, eu sou muito legal, beleza. Mas as pessoas não vão me seguir e me acompanhar só por isso. Elas vão querer me acompanhar pelo que eu tenho a oferecer. É o que mais que eu tô mostrando, o que que eu tenho, o que que eu tô ostentando de uma certa forma. Sim. E aí, nosso cérebro, ele vem se moldando em cima disso. Né? O cérebro, ele passa por transformações, né? E o cérebro de todos nós está se modificando para isso. Tem determinados momentos que a gente vê, assim, coisas que viralizam e eu paro e eu falo assim, não é possível que isso tá viralizando. Tem não sei quantos views. Passou a ter tantos seguidores né, por uma coisa às vezes Uhum. fútil. E às vezes coisas que de fato são relevantes, que precisariam ter esse impacto, não tem. A gente também está se tornando mais fútil? Ou será que não? A gente está Quantas só pessoas confundindo as hoje você coisas. acha que param para assistir uma notícia de forma aprofundada? Nossa, é uma parcela muito Muito mínima. mínima. Né? Por que que um vídeo vai ser de um conteúdo importante vai viralizar, sendo que eu posso ter um vídeo bobo que vai me fazer rir, vai me fazer sair da realidade, eu vou preferir ele, obviamente. Por causa dessa transformação do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tá viciado. Eu tava até vendo uma notícia, e eu não sei se é real ou não, mas eu acho que era. E tava mostrando que a própria Netflix agora, eles estão fazendo filmes mais curtos, menos complexos, para as pessoas, para poder reter a atenção das pessoas. Eu percebi isso num filme que me Porque indicaram se um eu tempo pego atrás um para assistir. filme que vai exigir um pouco mais da minha mente,
né? Aqueles filmes, às vezes, ali Mais de... complexo, de de suspense. suspense, né? Que eu vou precisar fazer umas conexões, eu vou precisar pensar um pouco mais. Não tá mais pegando o povo. Pessoas querem sem muito drama, sem muito... Vamos, direto ao ponto. Não à toa os vídeos são muito rápidos. Né? São vídeos curtos, de no máximo 1 minuto que a gente Sim. assiste. A retenção lá no próprio Instagram, às vezes eu posto um Reels, alguma coisa, ele fala assim, esse vídeo não tá Uhum. rodando bem porque as pessoas saem dele nos primeiros 3 segundos. 3 segundos? O que você faz com 3 segundos? Exato. Faz nada. Né? Então, o nosso cérebro, ele tá totalmente viciado, ele tá transformado. Então, uma notícia que às vezes vai ser importante, ela não vai viralizar porque ela vai demandar que eu dê mais atenção, vai ter mais complexidade. Então, um vídeo bobo, idiota, com qualquer piada, vai viralizar muito mais fácil. Quais os sinais que a gente observa, além como que eu posso dizer, desse apego pelo mundo digital, pelo mundo virtual, pelas redes? O que mais a gente pode notar que está contribuindo, né, para essa, vamos dizer assim, para essa epidemia, igual a gente falou, das pessoas estarem vivendo mais o virtual do que o real? Os sinais das pessoas estarem vivendo isso? Isso, além desse tempo de uso, né, que as Tá, tempo pessoas de uso. têm de Uhum. estar trazendo isso para a Uma coisa vida. que é muito sério, assim, que eu tenho observado, até em mim mesmo, eu também uso muitas redes sociais, é assim, é falta de foco. A gente não tá conseguindo ficar focado. A leitura mesmo, eu vou pegar para ler um livro. A gente não tá mais conseguindo ler igual antes, a gente não consegue ter a mesma demanda de concentração para ficar ali. O cansaço extremo, né? A gente vê que a nossa mente tá cansada o tempo todo. A gente Sim. tá cansado o tempo todo. Né? E por quê? Porque a gente tá recebendo muita informação o tempo todo. Né? A gente tá dirigindo, a gente tá no celular. A gente vai no banheiro, a gente tá no celular. Então, a gente deixa a nossa cabeça muito cheia. Então, esse cansaço, né? Esse esgotamento mental que a gente tá vendo muita gente passar, muitos atribuem é demanda de trabalho. Não é só demanda de trabalho. É um conjunto É da um obra. conjunto. Eu até arrisco dizer que a demanda de trabalho, ela é quase mínima. Perto do todo mesmo. Sim. Né? Da questão do que a gente tá o tempo todo sobrecarregando a nossa mente com muita informação. A gente tá sobrecarregando nossa mente porque às vezes eu preciso dar conta do trabalho, mas eu tenho minha casa, eu tenho filho, eu tenho outras coisas pra fazer. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Vale isso também pra gente ouvir os áudios em 1x e meio, 2x. Esse negócio dos áudios, eu Porque, parei. gente, tem hora que é engraçado, que até os que eu mando, normal, sem acelerar, eu fico assim, mas eu falo tão devagar. A impressão que dá é essa, que a gente tá muito lento. Muito lento. Porque o negócio é ser acelerado. Uhum. Esse negócio de áudio, eu parei de ouvir áudio acelerado, eu não lembro se foi no início de 2024, por aí. Eu parei de ouvir áudio acelerado. Eu falei que eu não ia mais ouvir. Por causa disso. Porque eu comecei a encontrar com as pessoas e ficar desesperada. Então, eu ia conversar com você, eu tava, tipo assim, enlouquecida pra sair daquela conversa. Eu já me peguei adiantando a palavra do outro. Exatamente. Gente, isso é horrível. É horrível. E olha, são meus amigos. Mas, tipo assim, às vezes eu não deixava a pessoa terminar a frase, eu concluía pra ela. Exato. Porque parecia que ela tava demorando. Mas a gente vai ficando impaciente, né? Então, assim, é vídeo. Eu comecei, eu tava no áudio, eu assistia vídeo acelerado, podcast eu ouvia acelerado, tudo acelerado. E a minha vida sempre foi muito acelerada. Só que eu tava potencializando isso. Sim. E aí, isso, como consequência, você vai passando pro lado. Então, eu tenho uma filha de 7 anos. Vamos, minha filha, anda, você tá muito devagar. Né? E daqui a pouco, um dia ela falou, mãe, calma. Eu falei, não, realmente, né? Eu que tô errada. Porque você tá o tempo todo, a gente tá o tempo todo atrasada, a gente tá o tempo todo correndo. Né? Então, pelo menos, ele, então tá, claro que não é todo dia, né, que eu tenho essa paz. Mas, vamos lá, respira. Hoje, na hora de a gente sair, ela, deixa eu dar tchau pras cachorras. Aí, fui lá, deu tchau, tchau. Filha, vamos. Deixa eu só beber água. Vai lá beber água. Vamos, podemos ir? Aí, de vez em quando, sai uns gritos, vamos, pelo amor de Deus. Mas é treino. Hoje em dia, é treino pra gente. Porque senão fica tudo muito frenético e a gente às vezes não absorve aquilo que é bom, né? Porque ficou na correria, passou e a gente nem se deu conta. Exatamente. E tá tudo muito assim. Você abre as redes sociais, tem horas que é desesperador, né? Que se eu abro aqui, tem assim, 300 milhões de mensagens. Eu tenho que responder as mensagens. Né? Mensagem de WhatsApp que vai chegando. Então você fica condicionado àquilo ali. Meu marido fala que odeia abrir o Instagram ou o WhatsApp e tá aqueles montes de pontinho. Ele fala,
Pelo amor de Deus, não dá pra colocar só 2 fotos, não dá pra resumir o que que é num post só, tem que colocar esse monte. Ele Exatamente. fala: "Eu não dou conta de ver e ficar esse tempo todo passando", e realmente é cansativo, igual você falou, dá esse esgotamento mental. E a gente tá perdendo tempo ali. Você parar pra pensar, eu falo, olha, à noite eu perco tempo vendo vídeo bobo no Instagram. Isso eu falo. É aqueles vídeos que faz a gente rir mesmo. É vídeo de susto, de brincadeira, de piada. Hoje eu não consumo mais nada no Instagram. Você falar assim, o que que você consome? Quem pessoa que você tá acompanhando? Ninguém. Por quê? Porque eu não sei mais o que é real, o que não é real. Quem me garante que o que você tá colocando ali é o que você pratica na sua vida? Sim. Aí, peraí, eu vou me guiar por uma pessoa que eu nem sei se tá fazendo isso na vida real dela, né? E aí vem o outro ponto. Eu tô perdendo a minha vida, deixando o meu tempo pra acompanhar a vida de uma outra pessoa. A rotina da pessoa, o que ela tá fazendo, tá deixando de fazer, se brigou com o marido, se não brigou, isso não me importa, né? E é ser radical. Aí, muita gente fala assim, nossa, mas aí eu vou ter que cortar tudo. Pois é, vai. Se a gente não corta, muitas vezes a gente não dá conta de seguir o que tem que ser feito. Eu acompanho muito uma jornalista, eu acho o trabalho dela incrível, até porque, assim, ela trabalha umas matérias que eu acho muito interessante. É a Elisa Weck. Hoje ela é âncora da CNN Uhum. Brasil. E ela tem um método que eu aderi pra mim. Todo fim de semana ela desativa tudo. Chegou a sexta-feira, ela desativa todas as redes e desconecta completamente do telefone. Se é alguma coisa urgente, a pessoa vai ligar para ela. Uhum. Do contrário, ela desconecta tudo e vai ler. Vai para a natureza, vai ler e ter aquele tempo, como diz ela, para fazer aquele detox Aham, e mental. é importantíssimo. Principalmente ela, né, como âncora de um jornal que tá ali o tempo todo com a notícia. É. Como ela mesma já chegou a dizer em algumas outras entrevistas, enquanto às vezes ela tá ali noticiando algo, já chega no ponto para ela que aquela notícia já mudou, já tem alguma coisa mais atualizada, já tá acontecendo outra Eu coisa. perguntava, eu conheço, né, algumas pessoas que é da área, né, de jornalismo, e eu falei, gente, vocês não ficam de repente em casa ouvindo vozes? Não, do nada, assim, ó. Porque eu acho que deve ser desesperador você viver o tempo todo com aquele ponto no Sim, ouvido. eu imagino também. Aí ela falou que ela faz isso, e eu comecei a fazer isso. Tanto que fim de semana, às vezes alguém me manda mensagem e fala: "Ah, eu te mandei, você não viu". Eu falo: "Gente, final de semana, quer falar comigo, me liga". Eu desconecto também, eu esqueço que existe o E telefone. isso é importante, eu tenho aprendido a fazer isso. Eu venho, assim, né, tanto eu faço, quanto eu falo muito com as minhas pacientes, a importância da gente ter esse tempo, né, de desconectar mesmo. Até porque se eu quero dar exemplo pra minha filha, não, Exato. se eu quero que ela faça, eu vou ter que dar exemplo. Não adianta eu falar pra ela, vai viver ali fora, se eu estou o tempo todo com o celular na mão, né. Até porque tá impactando, né, Tá Hannah, as impactando relações muito. familiares e amorosas. Sim, muito. Eu já vi casais, às vezes em locais assim, né, saí com meu marido, meu filho, eu tenho um filhinho de 8 anos. E assim, a gente tá ali conversando e tal, aí chega, né, o nosso pedido, e você tá ali vendo um casal que cada um tá mexendo no No seu celular. telefone. Eu acho isso Aí meu também. marido falou assim: "Mas pra que que saiu É. então?" E não é só nem pra que saiu, se tá assim na rua, imagina em casa. Exato. Né, então assim, eu falo isso muito, assim, com né, eu tenho namorado e eu falo assim: "Nossa, é uma coisa que eu não quero que aconteça de jeito nenhum". Porque se for pra eu sair de casa pra ficar cada um no seu celular, pra mim não faz sentido, né, e isso vai impactando, porque é um de lá, é outro de cá, daqui a pouco tá assim dentro de casa, e daí pronto, morre a relação, né, aí eu caio naquilo, o que que eu vou conversar com a pessoa? Não tem nem assunto. Sim. Eu vou conversar o quê? Se eu tô vivendo a minha vida aqui dentro, não tem pra que eu querer viver uma vida fora. Fica aí dentro e pronto, acabou. Gente, e é frustrante, né, você numa relação querer conversar com o outro e o outro tá ali mexendo no É, telefone e não te dá atenção. sim. E eu vejo isso também muito com meu filhinho, de 8 anos. Ele às vezes quer falar e eu tô respondendo alguma coisa de trabalho. Essa semana mesmo aconteceu isso. Ele falou assim: "Mas você está no seu trabalho, mãe?" Aí eu falei: "Não, filho". Ele: "Então não é hora de você mexer. Eu tô falando com você. Me Uhum. dá atenção, por favor". Aí na hora me deu É um aquele tapa de novo na nossa estalo. cara, né. Aí eu falei assim: "Opa, espera aí, realmente ele tá mais do É. que certo". Pus o telefone de lado, falei: "Pode falar, meu filho, a atenção da mamãe é toda sua". Depois, no outro dia eu respondi a pessoa, falei assim: "Olha, me desculpa, eu estava no horário, né, fora do meu horário de trabalho, estava com a minha família, dando atenção para o meu filho, não pude te responder. Como que eu posso te ajudar?". E Uhum. dali eu segui.
Porque se a gente também não se impor esses limites, a gente vai se atropelando Vai. mesmo. Porque o que era demanda de trabalho passou a ser demanda de casa, você leva trabalho para casa, leva coisa de casa pro trabalho e Exatamente. assim vai, né? Uhum. Vira tudo uma bagunça. Isso é fato. A gente não consegue mais organizar nada e a mente então nem se fala, vai Nem se embora. fala, é. Eu brinco que tá todo mundo surtando. Uns mundo. estão disfarçando melhor, mas que tá todo mundo surtando, Só tá. teve um meme esses dias que falou assim, gente, tá todo mundo surtando. Só que como tá todo mundo, tá um surto coletivo, tá normal. Então tá todo mundo igual, entendeu? Tá todo mundo na muito bom. mesma. E me fala, Hanna, quais atitudes práticas que a gente poderia tomar para tentar desconectar aí desse mundo, né, virtual, digital e passar para o real, que é o de fato o que a gente vive? Uhum. Então, aí não tem muito o que ser feito, não tem nenhuma regra mágica, né? Não tem nenhum segredo, não tem nenhum 5 passos de coach pra oferecer hoje. Mas é realmente assim, ser mais forte que isso aqui. Né? Domingo eu fiz exatamente isso. A gente foi num sítio, eu larguei meu celular dentro do carro, falei, nem vou descer com o celular, porque eu não quero ser distraída por ele. Porque se eu ficar com ele na mão, eu vou fazer. Sim, Ai, tá aqui. De repente foi um pro lado, outro pro outro, eu vou aqui no celular e rapidinho eu olho. Então, realmente, a gente começar a entender assim, o que que eu quero? Né? Se eu tenho filho, o que que eu tô passando de exemplo pro meu filho? Se eu tô acompanhada, como que eu e meu companheiro, a gente tá fazendo essa relação dar certo? Né? E a gente sabe que se o celular estiver do nosso lado, a gente vai pegar. Isso aqui é igual droga. Né? Eu tô aqui, eu vou viciou acabar mesmo. usando, É, viciou. O nosso cérebro está viciado, né? Não é só o meu, não é só o da minha filha, é o de todo mundo. Nós estamos viciados em celular. A gente não fica sem, né? É uma extensão nossa. sim, Então, assim, é realmente ter algumas atitudes mais radicais. Ah, eu vou para um sítio, eu tá com a família, larga o celular no carro, na bolsa, desliga, deixa em casa. Ah, mas e se alguém me mandar mensagem? Gente, eu tenho certeza que se for alguma coisa importante, vão achar a gente de alguma forma. com certeza. Isso eu sempre tive a certeza, assim, sabe? De que, for alguma coisa muito importante, vão dar um jeito de me encontrar. Né? E não Meu vão ser marido, horas só que vai. sim, meu marido à noite, todos os dias, ele desativa a internet. Então, se alguém quiser falar com ele, de fato, vai ter que ligar. Ele fala assim: não é possível que alguém vai me procurar à noite para resolver alguma Aham. coisa. Mas se chegar mensagem, notificação de qualquer outro aplicativo que eu tenho de alguma coisa, também eu não vou ver. Uhum. Isso não vai me perturbar. Então, ele desliga tudo. Eu não consegui fazer isso ainda. É, o Mas o meu, telefone quando ele fica dá longe. 8 horas, ele entra. O iPhone ele tem uma função que ele entra no modo dormir. Aí ele Ah, ativa essa função e aí eu não recebo notificação de nada. E aí antes eu interessante. ficava assim, ah, mas eu vou saber que tá ali, então toda hora eu vou olhar as notificações. Mas de fato, olha aqui, desesperador. Nossa. É, mas de fato, a gente esquece mesmo. Então, dá 8 horas ele entra nesse modo, né, de dormir. Aí, às vezes, o celular tá lá em cima. Se chegar a notificação, eu não vou ver. Né? A não ser que eu vá lá pra olhar. Então, você vai acostumar, o seu cérebro vai acostumando com isso também. Aí eu deixo desativado, assim, por exemplo, eu só vou ver se for fulano específico. Então, eu deixo só minha mãe, meu pai e namorado desativado. O resto é todo mundo ativado, eu não vejo nenhuma notificação. Ótimo. Então você começa a não ficar tanto ali já no celular, né? Você mesmo, no caso, então, traça aquilo que se adequa para sua realidade e se policia, né? Uhum, Para que aquilo funcione. Tem que ter uma disciplina, né? uhum. Eu vejo você comentando aí, eu lembrei de uma situação esse fim de semana. Eu estava numa palestra, um evento que nós tivemos em Nova Serrana, eu e minha família, junto com outras pessoas. E ali a gente estava, né, tendo palestras e tudo. E as pessoas, tinham pessoas mexendo no telefone. E eu vejo isso em algumas mentorias, em alguns cursos, que o palestrante está falando e o outro está lá Mas isso é mexendo muito no comum. telefone. Eu penso assim, gente, a pessoa, né, empreendeu dinheiro, tá? Que gasta no tempo dela, que vale ainda mais do que o dinheiro dela aqui. E a pessoa não tá absorvendo, não tá tirando proveito do que o outro tá falando. Olha o Uhum. que falou, foi tão interessante. E às vezes você pergunta depois pra pessoa, ela fala: "Não, em que momento que Nem disse vi. isso? Não vi". É. Mas por que que não viu? Tem alguns artistas, né, como eu trabalho na rádio, né, com esse âmbito musical, tem alguns artistas que não aceita durante o show que os fãs fiquem filmando. Uhum. Porque eles falam, olha, eu quero que vocês tirem a experiência, vivam o que é real aqui,
para vocês assistirem nós cantando, alguma outra coisa nesse sentido, tá lá, né, nas plataformas aí, tem os vídeos, o que a gente trabalha, os DVDs, vai assistir lá. Mas aqui, viva esse momento, curta esse momento. Porque até nessas situações as pessoas estão deixando de realmente viver para poder filmar e falar, eu tô aqui. Às vezes, numas férias, né? A pessoa tá lá na praia, eu tô aqui na praia. Uhum. Para tirar, para mostrar que tá lá, mas não tá vivendo aquilo ali, não tá descansando de fato, Exatamente. não tá recarregando o que é Não tá preciso. no momento, né, É, presente. As pessoas querem filmar pra poder postar, pra ter engajamento, pra não sei o quê. É o que a gente estava falando, as pessoas querem ter, né, eu quero ter isso aqui pra mostrar. O pior que não é nem ter pra você, é ter pra sim, mostrar para o outro, né. Então, assim, eu acho que essa linha hoje ela é muito tênue, a gente tem que ter sim. cada vez mais cuidado. Eu, quando, né, igual você falou assim da questão de futuro, eu não vejo que vá ter muita solução hoje nesse sentido se não for disciplina. Falar: "Não, isso aqui não vai me dominar. Eu tenho um monte de mensagem pra responder, eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas vai ter a hora certa pra isso". Tem, assim, eu vejo algumas pessoas falando sobre as plataformas, né, criarem, meios e tudo mais. Mas eu penso, gente, eu acho que é muito mais a política e a disciplina do usuário do que tanto da plataforma. Uhum. Porque quem está consumindo ali, dedicando aquele tempo é você. Embora a gente saiba que eles trabalham, é para isso mesmo, para você consumir o máximo de tempo possível daquilo que eles estão te ofertando. Mas, tanto é que os criadores, né, do Facebook, do Instagram, não deixam os filhos terem Terem acesso. acesso. Então, nisso a gente sabe o tão viciante que é. Uhum. Mas assim, eu acho que é a gente mesmo, a gente, é o que eu costumo muito falar aqui, sabe, no podcast. É se é a mudança que a gente quer ver no mundo, é de fato isso. É eu começar por mim mesmo. Eu tô vendo que isso não tá bom pra mim, tá afetando a minha saúde. Eu vejo assim, depois que eu comecei a fazer esses detox com as redes e tudo, a minha ansiedade diminuiu muito, Hannah. Sim, Eu diminui. ficava muito ansiosa, o Uhum. cérebro, eu já tenho TDAH, viu, gente? Meu cérebro não desligava. À noite, às vezes eu estava ali deitada, eu não conseguia ter aquele sono de qualidade porque o cérebro estava agitado. Aham. E eu fico pensando, eu uma adulta, e o impacto disso no meu Uma filho, criança, né? exatamente. O meu filho, por exemplo, ele é autista e tem super habilidade, altas habilidades, superdotação. Eu fico pensando assim, o cérebro dele já é um cérebro que não desliga. Aham. E essa carga para ele, como que isso vai afetar ele? Então eu tenho tido também essa postura sua, né, de trabalhar para que o meu exemplo impacte ele de forma positiva e não negativa. E isso é muito importante, muito, porque é justamente isso, como, né, você tem um filho que é autista, com super habilidades, o que você vai ter que desenvolver ele mais ainda. Sim. E não vai ser nas redes sociais, não vai ser no celular que ele vai desenvolver isso. Não, e não faz bem, né, Não de faz, é. modo nenhum. Se para nós adultos já não é funcional, imagina para ele. É, não é nem um pouco. E assim, vamos fechar, né, o nosso assunto. Uma das coisas que eu vejo também das redes sociais, distorcendo um pouco o senso de perigo das pessoas. Esses dias mesmo eu perguntei o quão vale, qual o preço de uma foto, né, de um Reels no seu Sim, Instagram. Tem pessoas uhum. perdendo o senso do É. perigo. Na semana passada mesmo, uma moça foi escalar uma montanha, ela soltou ali o gancho do kit de proteção para fazer uma selfie. Lamentavelmente, como ainda estava com neve, estava com gelo, ela escorregou e caiu penhasco abaixo. Ela não conseguiram nem assim, resgatar o corpo dela. Então, e assim, a gente vê isso em outras situações também. A pessoa foi fazer uma selfie, se colocou em risco. Alguns, infelizmente, chegam na fatalidade de falecer, né? De Mas isso morrer. aí, eu Outros nem acho que tanto. entra de novo na questão do que eu quero mostrar, né, pra que eu vou fazer isso? A Né, aqui pessoa perde até o medo, perde o parece. medo, não é, eu nem sei se mais se é medo, o que que é, eu acho que as pessoas estão perdendo o senso completamente de tudo, né, assim, não é o quanto que vale uma foto, é pra que eu vou me expor a tudo isso? O risco que eu O corro, risco né? que eu tô correndo, o que que eu quero com isso? Eu quero provar o quê pra quem? Eu quero provar pra mim que eu posso alguma coisa? Eu quero provar para o outro: "Olha o que eu tô fazendo e você não faz", né, "Olha o meu diferencial, olha como isso aqui tá acontecendo". Então, assim, de fato, todo mundo perdeu todos os limites, né, os limites no sentido, assim, de quais são os meus parâmetros, é o que a gente falou no início, quais são meus valores inegociáveis, o que eu não vou me arriscar,
né? Tem gente que tem, é o meu ímpeto de aventura. Não é isso, né? Muitas vezes é muito mais pra eu poder mostrar o que eu tô fazendo, que é diferente de Sim. todo mundo. E não vale a pena, né? Uma coisa talvez é ser aventureiro, né? Outra coisa é inconsequente. Exatamente. Você se colocar em risco, ou colocar outras pessoas em risco. Nesse momento mesmo dessa situação dessa moça, ela segura num outro rapaz, quase que ele cai junto com ela. Então, assim, as pessoas parecem que realmente estão perdendo essa dimensão, Sim. né, das coisas. E o que é preocupante, acho que Uhum. alarmante. Muito. Você, como uma psicóloga, né, que trabalha com várias pessoas, você acha que nós poderíamos adotar medidas públicas, talvez, e conseguiria ajudar as pessoas? Sabe qual é o grande problema? Veio aquela lei da questão de não poder celular nas escolas. Sim. Quem são as primeiras pessoas a brigar contra? Os próprios pais. Né? Então, assim, tem coisas, mesmo que venham leis públicas, mas que como que você vai impedir? Né? Como que você vai impedir que uma pessoa faça uma foto tal? Como que você vai impedir que a pessoa leve o celular não sei pra onde? Infelizmente, a gente deveria usar uma coisa que ninguém usa, que é o bom senso. Né? Parece que tá fora de moda, Tá né? fora de moda, Mas que é tão bom de se As usar. pessoas nem sabem o que que é bom senso, eu acho, sabe? Assim, usa o bom senso. Tá, mas quem garante que o seu bom senso é o mesmo que o meu? Né? Então vem mais esse outro ponto. E aí as coisas vão ficando do jeito que estão ficando. Né? E, infelizmente, chegou num ponto que eu acho que em relação a celular, essas coisas, perdeu-se o controle completamente. Né? Igual veio aquela questão do Instagram, vai cancelar os filtros, vai tirar os filtros. Mas não tirou. Né? E aí? Quando que vai tirar? E o Instagram, nessas redes, eles sabem que eles estão cada vez mais ganhando dinheiro com isso. As pessoas, elas se expõem ao ridículo que seja, mas Uhum. se for em troca de dinheiro, qualquer coisa eu vou fazer. Exato. Pior que às vezes não é nem de dinheiro, é só por audiência. É só Verdade. por likes, né, por mensagens. E isso é doentio, né? Porque olha o nível que o nosso cérebro chegou. Eu tô postando alguma coisa só para eu ganhar curtidas. Né? Olha o vazio existencial que existe dentro de uma Exato. pessoa, a ponto dela fazer alguma coisa em troca de curtidas no Instagram. É o que você falou. No fundo, o que que realmente tá faltando ou tá em excesso, de alguma maneira, naquela pessoa para ela estar se expondo dessa maneira ou para ela estar usando esses recursos desse modo. Isso. Eu acho que é muito mais uma questão pessoal, na grande maior parte, diante de toda a nossa conversa, do que, às vezes, propriamente das redes. Uhum. Embora, igual a gente mencionou, né? A gente sabe que elas estão aí e trabalham realmente esse uso exacerbado, porque é conveniente para ela, é Sim. o que dá rentabilidade. Mas as pessoas estão tentando realmente, parece que mostrar algo que elas não são, preencher um vazio, tentando, né, na verdade, preencher um vazio. Tanto é que a gente vê muitos casais maravilhosos nas redes. Uhum. De repente, passa pouco tempo, você fala, fulano se separou, não estão mais juntos. Eu falo, não, mas não é possível. Eram declarações. Parece, hoje meu marido fala muito isso e eu concordo plenamente com ele. Hoje é o inverso. Quem não posta nas redes é que de fato está sendo feliz e está vivendo. Isso aí Porque quem tá ali o tempo todo na postando, verdade, isso aí, assim, vou ser contraditória porque eu já vivi os dois lados. já, então Já me vivi conte. dos dois lados. Eu já venho eu fui casada, não postava nada, não tinha nada e separei. Né? E hoje namoro e a gente posta muito, a gente gosta de postar e tá tudo bem. Né? Eu acho que não é a questão do que você posta ou deixa de postar. Mas, de novo, o que que são os valores, de fato, de um casal. Né? Então, eu vim de um casamento onde era tudo muito discreto, eu não postava. Ele nem rede social tinha, não tinha nada. E ainda assim, nós nos separamos, né? Não Sim, só por causa de rede social, óbvio que não, mas assim, incompatibilidades, né? Então, eu acho que isso é muito relativo. Né? Eu acho que o que de fato faz uma relação, e não só um relacionamento amoroso, mas o que é verdadeiro é você ser autêntico. Né? Hoje, nas redes sociais, eu sempre prezei por isso, eu trabalho com redes sociais tem muitos anos. E eu sempre falei que minha preocupação era eu não ser uma pessoa nas redes sociais e outra pessoa pessoalmente. pessoalmente. Eu não tô falando de estética, tô falando de ser mesmo. Então, a pessoa que me encontrar, que me conhece nas redes sociais, ela vai encontrar com a mesma pessoa pessoalmente. E, de novo, não é de estética que eu tô falando, é de valores. É a forma como eu falo, é a forma do que eu defendo, do que eu vou sustentar, das decisões, né? De realmente viver e mostrar o que eu vivo na realidade. Mas por quê? Porque eu tenho essa consciência.
né, de que o que eu faço nas redes sociais hoje, eu impacto milhares de mulheres, né? Eu trabalho com mulheres, eu falo para mulheres, eu tô falando coisas ali que eu sei que de alguma forma vai impactar. Então eu tenho que ter uma responsabilidade afetiva com elas de pensar o seguinte, o que eu vou mostrar vai impactar, Sim, né? E como que eu vou ficar com isso depois sabendo que foi um impacto negativo? É o bom senso que a gente estava falando, sim, né? Então a questão do eu acho que não é o postar ou não postar. A grande questão não é essa. A grande questão é eu não vou ficar postando em troca de alguma coisa. Eu não posto hoje em troca de audiência, eu não posto hoje em troca de likes, né? Eu faço um gancho. Eu trabalho com rede social. Eu mostrei na época, depois que eu separei, depois de um tempo, eu mostrei um pouco do processo do divórcio. Eu mostrava, não é porque eu queria audiência, não. É porque eu sabia que eu ia impactar mulheres e que aquilo ali, de alguma forma, ia chegar até elas que poderiam estar passando por isso e, de repente, elas passarem por um processo terapêutico sim, para poderem curar aquela parte. Pronto, falei disso aqui. Depois eu começo a namorar e depois de um tempo eu começo a mostrar um pouco. Por que que eu tô mostrando? Pra mostrar que é possível a gente sair de um relacionamento. Eu fui casada por muitos anos, eu tenho uma filha e ainda assim tô namorando. Como? Hoje, se a maioria das suas amigas solteiras falam o quê? Que não tem não ninguém no tem jeito. mercado, que não tem gente que presta. Mas toda vez eu faço esse confronto. O que que eu tô mostrando sobre mim? Sim. Não tem gente que presta, ou o que eu tô expondo sobre mim não tá casando com o que tá lá fora. Ou que eu tô atraindo. É, porque se eu tô atraindo pessoas que não prestam, ou pessoas que não estão me valorizando, é alguma coisa em mim, talvez. Sim, Né? Então eu bato muito nessa tecla com as minhas pacientes. Eu tenho muitas pacientes que passaram pelo processo de divórcio. Gente, o que que vocês expõem nas redes sociais? Você abre ali, tenho nada contra. Inclusive, eu posto, não é sobre postar foto de biquíni ou não, não é isso. Mas se eu quero atrair uma pessoa que vai me valorizar, eu tenho que ser a primeira pessoa a me valorizar. Né? Hoje, a maioria das mulheres, elas querem um homem. O que que elas batem no peito pra falar? Ah, porque homem não paga conta, porque homem isso, homem aquilo. Os homens não têm posicionamento. Mas qual é o meu posicionamento? Antes de tudo. sim. Né? Não é qualquer homem que vai se aproximar de mim pra fazer graça. Hoje me mandaram uma mensagem falando: Nossa, acredita que os homens estão se aproximando de mulheres divorciadas ou mulheres mais velhas pra extorquir elas? Eu falei, mas eu vou te falar uma coisa: burras são elas. Porque, cara, a primeira pessoa que vier me falar assim: Ah, o cara fez ela dar um iPhone pra ele. Fez? Fez como? Colocou uma Aham. arma na cabeça dela? Não, tem alguma coisa errada, né? Então, o nosso nível de carência e dependência emocional tá tão alto pra tudo que às vezes é postar uma foto no Instagram de biquíni que vai me valorizar, entre Entre aspas, aspas. né? Me valorizar e aquele monte de gente curtindo, não sei o quê. Mas peraí, eu tô atraindo que pessoas pra perto de mim com uma postagem dessa? Talvez pessoas que vai valorizar só o corpo e não Exato. o que tem por dentro Onde que desse eu corpo. estou indo pra encontrar pessoas do estilo que eu quero? Né? Às vezes, antes de eu pensar em encontrar uma outra pessoa, eu tenho que entender o seguinte: o que que eu quero dessa pessoa? Sim, Né? Quais são os valores que ela tem que ter? Então, onde são os lugares que eu vou encontrar essa pessoa? Entende? É sim. complexo. É muito mais profundo o assunto, né? Eu falo que são camadas profundas. Mas antes de eu falar aqui, igual a gente entrou nesse assunto por causa da questão de postagens, né? De casar ou não. Sim. Eu não acho que são sobre postagens. Talvez a É exposição. a é. Eu não preciso expor tudo o que acontece na minha vida e entendendo também o motivo pelo qual eu tô expondo aquilo ali, digamos assim, e quais são os objetivos, né? O que que eu tenho alinhado aqui com o meu parceiro, ó, do que nós vamos expor ou não vamos expor. Né? O que que a gente vai fazer com isso aqui ou não vai fazer. Eu penso que em algum aspecto desse ponto que você colocou, algumas pessoas acabam colocando, né, fazendo essas postagens igual você falou, meio que para acreditar que às vezes a situação realmente tá tudo bem, né? Sim, pode ser também. Né, para olhar para isso e falar assim: "Não, a gente tá bem, tá Uhum. feliz". E depois sendo que às vezes no fim das contas realmente não tá, volto, é mais uma questão pessoal. Pessoal, E nisso eu vejo que o autoconhecimento ele é libertador. libertador. Então quanto mais as pessoas buscarem se conhecer, e ver o que é de amarra nelas, até mesmo diante dessa questão do virtual, né, das redes sociais e tudo mais, eu acho que elas conseguem também se libertar com maior facilidade, não que não vai exigir esforço, Não, é. né. Bom, as minhas redes sociais mesmo, eu era muito, muito neurótica em criar conteúdo.
Até porque a gente que é autônomo, a gente tem que criar para poder ter pessoas. Sim. Mas a minha cabeça era 24 horas por dia pensando em conteúdo que eu podia criar para poder postar. Aos poucos, né, que eu fui me libertando disso, trabalhando a questão do autoconhecimento, entendendo o que que era importante, o que que não era importante, hoje em dia fica até mais fácil. As ideias fluem melhor. Ah, vi tal coisa, isso aqui dá para eu criar conteúdo em cima, beleza. Aí vem a parte que a inteligência artificial ajuda demais a gente. Eu uso muito o ChatGPT, muito. Mas eu jogo todas as minhas ideias ali e ele compila para mim que eu crio o conteúdo e vai para lá. Mas são ideias minhas, compiladas por ele, que a gente consegue organizar aquilo ali. Você faz um filtro, né? Exato. Que era a mesma coisa na época. Eu falo, gente, inteligência artificial é igual aos coaches antigamente. Não adianta o coach me vender um negócio que ele não sabe fazer, porque aquilo ali vai cair. Sim. A inteligência artificial vai lá, né? O pessoal cria um produto maravilhoso. Como é que você vende um negócio que você não domina? Você vai cair. Como é que você Sim. faz uma palestra que foi a inteligência artificial que fez, só que na hora da palestra você não sabe aprofundar o assunto? Não Sim. adianta. Eu tenho que saber usar não só a ferramenta, mas o conteúdo que eu tô colocando. Com certeza. Ele pode criar o post mais maravilhoso do mundo pra mim. Como que eu sustento ele? Eu tenho que dar conta do conteúdo. Né? Não é só Exato. ir lá e postar, pronto, acabou. Porque eu vou postar. O conteúdo vai ser legal. Eu vou atrair cliente pro meu consultório. Aí a paciente vai pro meu consultório, ela chega lá, não tem nada. Eu não sei desenvolver o assunto, eu não sei criar vínculo com a paciente, eu não aprofundo, ela vai embora. Entende? Então, assim, são muitas camadas que a gente vê hoje com as redes sociais e que nós mesmos estamos perdidos, porque a gente acha que é só algumas regras. É postar, é não postar, é fazer, é não Sim. fazer, é expor, é não expor. Mas existe um meio aqui dela aqui ainda. É verdade. Nossa, até a própria rede social também tem muitas camadas pra gente analisar, porque tem hate, Sim, né? Tem os demais, vai. comentários, é as bandeiras que as pessoas às vezes Uhum. levantam, só pra falar, só para criar talvez um pertencimento a um grupo. Às vezes a pessoa nem é convicta daquilo, mas só pra falar que eu Não, eu falei isso essa pertenço. semana. Eu não lembro por que que eu entrei nesse assunto. Eu nem lembro. Eu tava revoltada com alguma coisa. Foi anteontem que eu fiz esses stories. Eu falei, gente, mas que saco. Você entra no Instagram, tá todo mundo postando a mesma coisa. É tudo igual, não muda nada, Sim. né? E aí, o que que faz as pessoas entrarem? Elas querem pertencer de alguma forma? Porque está todo mundo falando A e eu falo B, tô furando a bolha de algum, né, de algum Aham. jeito, eu vou ser criticada, com certeza. Eu não vou ser amada por todo mundo. Todo mundo Sim. fala, nossa, essa menina é chata. Mas o que que é ser chata? É você não ir com todo mundo? É você não seguir o efeito manada? Né? Então, vem essas questões. Então, hoje, rede social, além de tudo, tá chato por causa disso. Você passa ali uns 5 stories, é tudo a mesma Uhum. coisa. Exato. Parece que as fotos são até iguais. Aham. A pose tá a A pose é a mesma, mesma, é cansa todo mesmo. mundo, ai, aqui, ó, meu café da manhã, meu isso. E é tudo igual. Tem horas que eu até tô passando, eu já nem sei se eu tô na mesma pessoa, se eu mudou, se não mudou. Sim, É tudo igual. é verdade. Tá Tá cansativo. E a cansativo, é. gente precisa de um descanso, um respiro. Precisa. Todos nós. Você falou que acredita que no futuro a gente não vai ter ainda essa consciência, vamos dizer assim, esse bom senso que está tão em desuso e que é tão necessário para a gente poder ter um melhor uso das tecnologias. Mas se fosse para a gente criar aí um mundo ideal, né, a gente pudesse criar essa esperança de que as coisas caminhassem dentro de uma normalidade, o que que você, sobretudo como alguém que trabalha as questões emocionais, da mente, diria que esse tipo de postura aqui em relação à internet, às redes, é o que é bacana e a pessoa consegue ter uma vida saudável? Seria muito relativo, né? Seria muito individualizado. Mas eu acredito que se a gente realmente soubesse entender, tivesse a consciência de entender assim, ó, eu uso minhas redes sociais pra quê? Eu uso pra trabalho. Ah, eu uso pra lazer. Beleza. Vamos montar um esquema em qual tempo que você vai passar nas redes sociais, Perfeito. qual vai ser o seu tempo de entrega, você vai usar a inteligência artificial não para fazer sua terapia, mas para poder criar de repente um produto muito melhor daquele que você já tem, mas não para ficar validando as suas ideias, te autoafirmando, porque a gente sabe que a gente precisa ser confrontado para sair da zona de conforto. Sim, Né? Zona de conforto não é porque tá confortável, não. A zona de conforto é porque a gente tá num lugar, muitas vezes, que a gente pode ser muito mais, mas a gente não quer, porque a gente não tá pronto
pra isso. Muitas pessoas acabam vivendo a lei da sobrevivência, né? A lei do menor esforço. Eu Exato. vou poupar energia para poder viver. Sendo que, às vezes, essas situações que nos tiram do eixo são aquelas que nos fazem, de fato, evoluir Uhum, e crescer mesmo. exatamente. Então, assim, não é a grande questão não são as redes sociais, não é a inteligência artificial, somos nós. A forma como nós estamos usando disso, ou a forma como nós estamos fazendo disso ser prioridade na nossa vida. E a questão somos nós. O que nós queremos fazer? O que eu quero para minha família? O que eu quero para meus relacionamentos? O que eu quero para os meus filhos? Né? O Minha que eu saúde. quero? Para minha saúde. Se eu tô vendo que o negócio tá me esgotando, eu vou continuar aqui dentro. Seria muito mais essa vertente. Excelente. E se fosse para você deixar um recado para quem está nos acompanhando, o que você diria? A gente viver. Ótimo. Hoje eu até postei um stories, né? Por coincidência ou não. Que é um áudio que ficou famoso uma época que ela falava assim: Lucas, vai viver, meu filho. A gente só tem mais aí uns 50, com uns 40, 50 anos na Terra. Né? E o que você tá fazendo? Você tá com medo de viver. E a gente tem medo de viver. Né? E a vida passa muito rápido. Sim. Né? Infelizmente, de repente, aí uma coisa acontece. E igual você falou da moça, né? Morre. E é tudo muito rápido. Né? E muitas vezes a gente tá deixando realmente de viver porque a gente tá planejando demais, pensando demais ou idealizando demais, né? Eu vejo aqui, ó, rede social, nossa, mas se eu fosse de tal jeito, não é se você fosse, nós somos do jeito que nós somos, e ponto. Né? E baseado no que nós temos hoje, eu tenho a minha vida, você tem a sua, cada um vive de acordo com a sua realidade, mas o que eu estou fazendo para poder viver? Né? Que não seja só trabalho, não seja só celular, não seja só essa rotina, Sim. né? Que a gente se envolve em uma rotina e quando a gente vê, realmente passou. E viver, né? Não sobreviver. Viver, viver. E só pra deixar claro, esse viver é tão simples, é a gente que problematiza muito. Quando eu falo de viver, Exato. não é sobre viajar e ir para as Maldivas, né? É sobre, às vezes, eu vou sair de dentro de casa, ou eu vou largar o meu celular hoje pra ficar com a minha família. Essa semana eu me deparei com uma cena que há um bom tempo eu não via. Um grupo de senhoras sentadas de fora das casas, na calçada, conversando. Aham. Cada uma ali no seu banquinho. Falei, gente, engraçado. Eu vivi isso na minha infância. Com a minha mãe, com os meus vizinhos. A gente conhecia os vizinhos. A gente sabia, às vezes, as dificuldades, se ajudava, se Aham. acolhia, se amparava. E trocava ali, dava determinado horário da tarde, estava todo mundo lá fora, conversando, principalmente em época de calor, tá todo mundo Aham. de fora de casa, conversando e os meninos brincando na rua. Aí eu falei, gente, que saudade desse tempo, ou época gostosa. Era boa mesmo. E eu falei, e é uma das coisas que a gente vê também que as pessoas estão deixando passar. Pois é, mas E que é a gente simples, pode né? resgatar. E é tão simples. Muito simples. E a gente que pode resgatar de forma Sim. simples. Só que a gente não tem tempo pra isso. A gente, igual você falou, não precisa querer tudo. A gente tem o hábito de querer tudo muito grande. Fazer muito, às vezes, um espetáculo das coisas. Uhum. Sendo que o espetáculo maior tá aí, que é viver. É viver. Tem ar nos pulmões, tem possibilidade de Exato. vida, o E espetáculo a já gente tá aí. vai muito por esse lado, né? Assim, mas hoje eu não tenho tempo. Aí passa um dia, passa outro. Sim. A gente nunca vai ter tempo. É Esse que é o verdade. problema, a gente nunca tem tempo. Eu falo que é tipo aquela limpeza, aquela faxina do guarda-roupa. Você sempre fala que vai fazer. E nunca faz. Mas nunca faz. Porque você nunca tem tempo. Exatamente. Eu fico assim, nas férias eu vou tirar um tempo e vou mexer. Gente, não dá. É uma loucura. Aí agora eu aprendi a ir por processos. Aí, sempre que tem um tempo, eu vou lá e vou. Essa parte aqui da roupa de cama, então eu vou fazer a faxina aqui, vou organizar isso aqui. A parte do meu filho, do guarda-roupa dele, vou tirar as roupas que não servem, vou trabalhar isso aqui. Uhum. Porque também, até pra gente também limitar um pouco, porque senão a gente fica, igual você falou, frenético, querendo fazer tudo e dar conta de tudo. Exatamente. E no final não dá conta de nada. Faz nada. E não rende nada. Não rende. Ana, muito obrigada. Eu que Foi um agradeço. privilégio, uma honra Obrigada te receber pelo aqui, convite. viu, no nosso podcast. Nossa, que papo gostoso. Obrigada. Espero te receber aqui outras vezes, Vamos pra gente voltar. abordar tantos outros assuntos. Em especial você trabalhando com mulheres, eu acho que a gente tem tanta coisa boa pra falar pra essas Temos. mulheres, pra gente, eu falo, entender de fato o que é sororidade. Uhum. A gente ouve muito, muitas pessoas aprenderam essa palavra com a Manu Gavassi, Sim. na época do Na BBB. época do Big Brother. Mas ainda não entende o impacto de fato do que é a sororidade. Uhum.
E eu vejo que, às vezes, a competição que nos impuseram de forma cultural ainda está muito, muito enraizada em algumas pessoas. Então, acho que é um assunto legal para a gente abordar depois. Vamos, com E certeza. eu vou Será querer uma te honra. receber aqui de novo para a gente falar Conta disso. comigo. Muito obrigada, Obrigada a viu? você. E para você que nos acompanha, não esquece, vou repetir sempre. Compartilha, afinal de contas, informação útil é sempre coisa boa para a gente compartilhar. Então, se você gostou da nossa conversa, né, acha que é válido para você, para alguém que você conhece, vai lá, compartilha nos seus grupos, curte, segue as nossas páginas, Instagram, o Spotify, YouTube. Não esquece de favoritar, de se inscrever no nosso canal, né, porque isso ajuda a gente a divulgar ainda mais e propagar ainda mais essas mensagens que a gente traz aqui, tá bom? E um recado muito importante para você. Talvez o nosso maior desafio, no fim das contas, seja entender que o que de fato é importante e vale a pena é a nossa vida real. É essa que importa e ela não cabe numa tela só. Então, como disse a Hannah, vá viver. Viver, amar as pessoas que estão à sua volta. Tira um tempo, respira, absorve o ar puro. Quanto tempo você talvez não tirou para fazer isso? Pisar na terra, sentir, né, o cheirinho da chuva quando cai. Então, viva as coisas simples e viva, que é o mais importante de se fazer, tá bom? Te espero no próximo episódio. Não se esqueça que a voz é minha, mas a conexão é nossa e, sobretudo, a evolução é nossa como um todo, como sociedade, como mundo. Até o próximo episódio.